Vida Digital, com Vini de Oliveira. Continuando no assunto comida, que a gente estava falando no bloco anterior, trago uma informação aqui que até 2050, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura estima que a produção mundial de alimentos deverá crescer cerca de 70% para conseguir acompanhar o crescimento da população mundial, que deve chegar a 9 bilhões de pessoas. E aí, desafio que exige todas as partes envolvidas na cadeia do alimento uma consciência e busca cada vez maior por meios de produção e consumo mais sustentáveis. Dessa ideia nascem as Food Techs. Quem vai explicar o que é o Food Tech pra gente é Vini de Oliveira, que está aqui comigo. Boa tarde, Vini. Boa tarde, Carla. Boa tarde aos nossos ouvintes. Realmente é um problema muito sério que muita gente não tá percebendo, né? E as startups, esse movimento de tecnologia está buscando melhorar a qualidade e a quantidade de alimento mundial, porque como os dados que você apresentou aí agora, realmente não vai ter agricultura e produção pecuária que consiga manter esse crescimento da população mundial. Pois é, como é que funcionam essas food techs? No que consiste uma food tech? Bom, basicamente são startups, são empresas que buscam produção de alimentos utilizando várias metodologias tecnológicas, tá? Hoje nós temos, por exemplo, produção, por exemplo, o McDonald's ontem, no Canadá, iniciou a venda de hambúrgueres com a proteína vegetal, tá? Mas só que tem uma textura de como se você estivesse comendo um hambúrguer de verdade. Então, isso aí é produzido, é pensado, é testado a partir dessas startups. Então, o McDonald's do Canadá vai testar desde ontem, por 12 semanas, esse processo aí, para entender como é que o comportamento do consumidor está recebendo essa possibilidade. E existem inúmeras pesquisas, por exemplo, com a utilização de proteínas a partir de insetos, de algas marinhas. Então a gente provavelmente vai estar comendo muito em breve produtos que a gente vai comprar nos nossos supermercados, carne, com textura de carne. Hambúrguer de grilo. Hambúrguer de grilo. Ah, que delícia. É sensacional, né? Mas você vai comer isso não vai nem perceber. Pois então essas empresas são desenvolvedoras de alimentos tecnológicos. Isso. Existe a possibilidade hoje, por exemplo, já existem competições já até há alguns anos, por exemplo, de impressoras 3D que imprimem comida e fazem competição, por exemplo, de chocolate impresso em 3D, pizza impressa em 3D. Então, hoje você já consegue trocar a cabeça de impressão dessa impressora 3D, tá? E colocar produtos alimentícios para você imprimir a comida. E aí, como é que fica a questão de nutrientes, a questão da saúde, digamos assim, desses alimentos? Bom, todo esse processo está sendo acompanhado pelos órgãos de saúde. A mesma discussão que existe, por exemplo, com relação a alimentos transgênicos, é o que nós vamos ter de forma mais intensa a partir de agora, né? Porque já existem dados que a produção de carne bovina mundial ela não sustenta o crescimento da população. Então, por isso é que existem inúmeros testes já de produtos que simulam a textura de carne, você come e não percebe. Porque tem a questão da sustentabilidade também, a criação de bovinos gera, né, toda essa discussão, por exemplo, de queimadas, enfim, que tudo envolve essa produção agropecuária. Né? Então as agrotechs e food techs, que são essas ramificações do movimento de startups para o setor agrícola e para o setor de produção de alimentos, eles estão cada vez mais intensificando esse tipo de produção. Para você ter ideia, até 2022, uma consultoria chamada Research and Markets já estima que vão ter investimento de 250 bilhões de dólares só nesse setor. Então são valores bem consideráveis que estão sendo aportados nesse setor aí de produção de comida a partir dessas startups. Bom, como é que está a participação brasileira nas food techs? Já existem algumas startups nesse setor aí, tá certo? Ainda é de uma forma muito incipiente, o pessoal ainda está começando esse movimento. O movimento de agrotechs, na realidade, tem crescido bastante no Brasil também. Quando eu estive no TechCrunch nos Estados Unidos, era a grande sensação do momento, em 2015, eram as agrotechs. Lá no caso dos Estados Unidos, estavam discutindo, por exemplo, a produção de maconha, lá que já estava sendo autorizada para inúmeras finalidades, tá? Mas o movimento de agrotechs lá já estava bem forte em 2015. No Brasil está intensificando bastante.
E essas startups ligadas à produção de alimentos, mais diretamente, também estão nesse vácuo aí para que consiga aumentar essa situação. Nós já temos várias startups de São Paulo já incubadas em alguns aceleradoras, como no Cubo, por exemplo, enfim, que estão estudando esse processo aí de alimentos, novas formas de alimentação. Vamos aguardar o desenvolvimento dessa tecnologia. Um assunto que a gente vai ter que debater aqui em breve, provavelmente, são pílulas que a gente vai ter que ingerir para fazer análise de DNA para saber as desfasagens de nutrientes. Então são coisas que estão vindo por aí que vão a reboque desse movimento aí de food techs e agrotechs. É isso aí, essa vida digital nos reserva muitas surpresas, né, Vini? Bastante. Tá certo, Vini de Oliveira, essa é a coluna Vida Digital. Muito obrigada. Obrigado a você, Carlos, e nossos ouvintes. Vamos em frente e não fiquem assustados, hein, pessoal? Valeu, Vini, até semana que vem.